passado para outras pastas, para outras áreas, e atende a um pedido da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer falar com você. Prazer é nosso, muito obrigada pela gentileza. Agora, professor, é um corte de mais de 90%, está praticamente sem dinheiro algum esse setor. Quais são os principais impactos em relação a isso, em relação a esse corte? Olha, esse corte, de fato, resultou, entre outros problemas aí, em zerar os recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Estavam previstos 655 milhões para esse fundo, isso foi zerado, simplesmente foi cancelado, né? Esses recursos foram distribuídos para outros ministérios. Isso está tendo um impacto muito forte, especialmente no CNPq. Por quê? Porque como esse projeto tinha originalmente vindo do governo, né, era o famoso projeto de lei 16, né, PLN 16, o CNPq confiou, né, que esses recursos iam ser aprovados. O governo estava propondo isso. E lançou o edital universal. Esse edital universal é um projeto que atende os jovens pesquisadores, dá recursos para eles poderem fazer pesquisa. E eles são um setor muito que está muito pouco beneficiado nesses últimos tempos. Então, o edital universal está na praça, foi lançado, as pessoas estão apresentando projetos, né? Bolsas adicionais do CNPq, que está com uma escassez de bolsas, também estavam previstas, né? E, de repente, puxaram o tapete de um dia para o outro. Quer dizer, o próprio governo, né, que lançou esse projeto de lei, né, com recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, puxou o tapete na véspera da reunião da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, né? Então, com isso, ficam sem recursos jovens pesquisadores, justamente aqueles que nós estamos querendo segurar no país. Porque os jovens pesquisadores, os mais brilhantes, estão saindo do país, estão indo para outros países. É a chamada fuga de cérebro, né, professor? Que a gente tem visto com uma certa frequência aqui. É aí que está aumentando, as pessoas estão indo para outros países. É fácil entender por quê. Por exemplo, os Estados Unidos estão investindo pesadamente na ciência e tecnologia. O governo Biden colocou 100 bilhões de dólares, veja só, 100 bilhões de dólares no CNPq de lá, que se chama National Science Foundation, né? Eles estão botando um monte de dinheiro na pesquisa e, no entanto, não tem gente suficiente para essa pesquisa que eles estão querendo ter, então eles vão importar de outros países. E o Brasil, além de exportar commodities, como tem feito, né, exporta soja, minério de ferro, né, vai ser um grande exportador de cérebros, o que é um grande presente para os outros países, porque cérebros foram formados aqui no Brasil com dinheiro seu, meu, nosso, né, dinheiro de impostos. O governo, ao longo dos anos, né, investiu na formação desse pessoal e agora nós damos de presente para outros países, Estados Unidos, Europa, Austrália, Chile, né? Enfim, é isso, esse é o drama. Professor Luiz. Também que isso é apenas uma parte da história. Esses recursos que vão ser liberados agora para o FNDCT fazem parte de uma dívida do governo para com esse fundo de 2 bilhões e 700 milhões. Esses 690 milhões que eram do projeto é apenas uma parte do que está sendo retido, né? E esses recursos retidos estão prejudicando o quê? A indústria inovadora, né? Eles são recursos que poderiam estar sendo usados para estimular a interação da academia, das universidades com as empresas. Então, isso tudo está sendo cancelado, está sendo anulado. É uma falta de visão importante do futuro do país. O futuro é que está ameaçado, o futuro sustentável desse Brasil. E é uma pena, porque tem tanta coisa interessante para fazer no país, tanta coisa para aumentar o poder internacional do país, para beneficiar a população brasileira, né? Na área de saúde, por exemplo, alguns desses recursos do fundo iam para a área de saúde. Esse fundo, que a gente chama FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o principal fundo de apoio à ciência e à inovação no Brasil, né? E é ele que está sendo desmantelado. O governo não está liberando os recursos para esse fundo. Isso realmente é muito ruim,
numa época em que as grandes guerras, não se dão mais com tanques e mísseis. São guerras que se dão em torno do 5G. Veja essa guerra entre Estados Unidos e China, né? Em torno do 5G. É a guerra da tecnologia, é a guerra dos chips, né? E o Brasil está assistindo isso como se fosse um time de segunda divisão, assistindo esse grande campeonato. Então é isso que está nos deixando perplexos, essa puxada de tapete em cima da hora. Mudaram a lei de um dia para o outro, né? Tirando os recursos da ciência, e é isso que nos preocupa, porque o Brasil tem essa grande potencialidade, tem uma biodiversidade fantástica, pode ser uma potência na área de bioeconomia, né? Com biotecnologia, com energias renováveis, e o pessoal não tá apostando nisso. Será que nós vamos continuar eternamente a ser um país exportador de commodities, minério de ferro, soja? Olha o risco que isso representa, né? Minério de ferro, o preço caiu agora 50%, preço internacional. Quem faz o preço não somos nós, não. Quem faz o preço é o mercado internacional. O preço é feito na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Londres, né? Então, Professor Luiz, desculpe interrompê-lo. É a Bianca Santos que está falando aqui. Alô, eu queria, entrando também nessa atitude lamentável, né, do governo, que parte do Ministério da Economia, e no momento em que a gente vê que a ciência é tão importante, eu queria perguntar ao senhor sobre a reação do ministro Marcos Pontes. Ele veio a público, né, também em redes sociais, chamar de falta de consideração esse remanejamento de mais de 600 milhões do orçamento. Como é que o senhor considera essa reação? É suficiente, né? Ou o senhor acha que algo poderia ser feito a mais pelo ministro da Ciência e Tecnologia num momento tão penoso, né, para a pasta? Então, eu diria o seguinte, é mais que falta de consideração, né? Eu acho que se a gente pensar em falta de consideração, não é uma falta de consideração com relação ao Ministério, é uma falta de consideração com relação à população do país, com relação à sociedade brasileira, com relação ao futuro do país, né? E eu acho que o Ministério tem que ser muito atuante, tá certo? Muito atuante em relação a isso. O ministro anda frequentemente com o presidente da República, né? E é bom lembrar que essa medida terrível que foi feita, esse corte, né, do orçamento, foi feita apenas não pelo Ministério de Economia, não apenas por ele, mas tem essa junta orçamentária que inclui a Secretaria de Governo e a Casa Civil da Presidência da República. Então o Planalto está diretamente envolvido nisso. E como o ministro tem uma relação com o Presidente da República, né, nós esperamos que ele reaja fortemente em relação a isso, usando a amizade que tem com o presidente para reverter essa medida, né? É isso que nós estamos esperando. Agora, nós vamos lutar também, vamos lutar no Congresso Nacional. Eu quero dizer que a comunidade científica, a comunidade industrial também inovadora, nós vamos ter que nos empenhar muito para mudar isso, pelo futuro do Brasil. Veja só, nós não estamos pedindo aumento de salário, nós queremos trabalhar, nós estamos pedindo recursos para pesquisa, né? Não estão deixando os cientistas trabalharem, não estão deixando a indústria inovadora trabalhar, estão cortando os recursos que impactam diretamente o futuro do país. Então, certamente o Ministério tem que ter uma reação muito forte em relação a isso. Isso não é tolerável. Isso é uma puxada de tapete. Professor, é uma facada na ciência nacional. Eu queria lembrar aqui um feito da nossa ciência. Lá, quando começou a pandemia, cientistas brasileiras fizeram um sequenciamento do primeiro caso de Covid aqui no Brasil. Foi feito em 48 horas. Muita gente, a imprensa, né? Todo mundo tratando como sequenciamento recorde. Muito bom, mas isso só foi possível por causa das pesquisas que estavam em andamento antes disso. E agora, com relação a esse corte ou remanejamento, mas de qualquer forma praticamente zerado, o orçamento, algumas entidades encaminharam uma carta para recorrer, enfim, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa carta já chegou a ele? Já houve alguma sinalização por parte do Senado? Por enquanto, não. Estamos aguardando, não houve nenhuma sinalização. Foi uma carta, realmente, o título da carta foi que essa manobra do Ministério da Economia afronta a ciência nacional, né? Foi feita em cima da hora, quase na calada da noite, né? E é feita assim para impedir a contestação.
Não houve tempo para contestar. Não é porque eles fazem assim, no final de um dia para uma reunião que vai ocorrer na manhã do dia seguinte. Foi isso que foi feito. Né? Então, não houve resposta ainda. Eu acho que o Congresso tem uma responsabilidade muito forte nisso, no sentido de reverter isso. E não se trata apenas de 690 milhões, os que estavam sendo prometidos para a ciência. É muito mais que isso. Tem 2 bilhões retidos. 2 bilhões que estão diretamente relacionados ao futuro do país. É dinheiro que foi recolhido de empresas para financiar pesquisa e desenvolvimento com essa finalidade e que está sendo desviado dessa finalidade para outros fins. Então, quem é que está sendo trapaceado aí? Não é só a comunidade científica, são as empresas que contribuíram para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, contribuíram para que essas pesquisas fossem incentivadas, pesquisas na área de energia, na área de segurança alimentar, né? E isso está sendo desviado. Então, isso é muito grave. O Congresso certamente tem uma responsabilidade muito importante e eu espero que o Congresso reaja fortemente e recupere esses recursos, que não são apenas os 690. Os 2 bilhões estão sendo retidos e, se forem liberados lá no último dia de dezembro, não vão ser utilizados, que não vai dar tempo, eles vão voltar ao Tesouro. Então, é uma manobra sórdida, que de fato é uma manobra contra o futuro do país, um futuro sustentável do país. Certamente, o Congresso tem uma grande responsabilidade nesse sentido. Professor, muito obrigada pela conversa e pelos esclarecimentos. Vamos, obviamente, continuar acompanhando esse caso. Um bom dia ao senhor. Bom dia, muito obrigado. Nós conversamos com o Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências, sobre o corte ou aprovação do projeto que retira 600 milhões de reais de recursos que até então estavam previstos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e serão destinados a outras áreas. 7h49. Vivo Empresas apresenta Minuto Digitalização. Tecnologia para o agronegócio. A transformação digital.